A paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui para compartilhar com os irmãos uma mensagem bíblica da palavra de Deus. É muito bom a gente estar sempre estudando a palavra de Deus, meditando, né? Que ela diz, né? Examinai as Escrituras. Então, esse canal é para isso, né? Eu sempre ponho as mensagens, são mensagens pequenas, né? Porque esses textos que eu ponho, eles são muito grandes para a gente explicar, né? A gente resume aqui o máximo possível. Amém? E nesta hora, nós vamos ler uma passagem bastante conhecida da palavra de Deus. Amém? Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia atualizada, né? Que eu tenho outra aqui, a corrigida. Tenho várias Bíblias aqui, mas sempre eu gosto de ler nessa aqui. Livro do 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 5 e versículo... Vamos descorrer aqui alguns versículos aqui. A passagem de Naamã, todo mundo conhece, né? Passagem de Naamã. Vamos lá? Capítulo 5 de 2 Reis, versículo 1 em diante. Vamos lá. Que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra, a terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da sua mulher, de Naamã. Louvado seja Deus. Amém? Então, meus queridos, o que me traz também a atenção aqui da palavra de Deus, a Bíblia nos conta uma história de um homem, né? Aqui em 2 Reis, chamado Naamã. Esse Naamã, ele era um general, né? É um general como se fosse hoje um capitão do exército, né? Da aeronáutica, da marinha. E ele era o capitão do exército do rei da Síria. E o rei da Síria é que entregava tudo na mão dele, porque confiava nele. Se precisasse de Naamã para ir vencer para uma guerra, vencer uma guerra, ele estava junto. E Naamã, ele ia para a guerra e ele ia ser com certeza que vencia a guerra. Então era um homem muito respeitado, né? Naamã é muito respeitado por todos da Síria, por todo o seu povo, por todos os seus exércitos, entendeu? Mesmo aqueles teus servos mais abaixo de que ele, que Naamã era mais baixo só do rei, né? Mas depois do rei era ele que mandava. Então era um homem que tinha muita autoridade, né? Um homem muito capacitado. A Bíblia chama ele de herói. E as guerras, ele vencia todas as guerras, entendeu? Tinha tudo, tinha riqueza, né? Tinha tudo que ele queria, ele tinha. Comida boa, ouro, prata, veste boa. Então, esse que ele tinha, o Naamã. Era respeitado e considerado por todo o povo da Síria e principalmente do seu rei, que o confiava. Louvado seja Deus. Mas diz a história que certa feita, Israel, o exército da Síria, ele teve uma guerra. E aí
lá em Israel. E quando eles retornaram, eles trouxeram uma menina de Israel presa com ele, uma escrava, para ser serva da sua esposa, né? E essa menina eles trouxeram para a casa de Naamã para ela servir a esposa de Naamã, né? Ser a serva dela, ajudar ela em deveres de casa. Mas certa feita Naamã, ele, quem sabe, ele acorda de manhã e quando ele olha para o seu corpo e quando ele olha para a sua pele, Naamã está leproso, cheio de lepra. Naamã está com uma doença que naquele tempo era incurável. Naamã estava com essa doença maldita chamada lepra. E Naamã, ele ficou muito... ficou com medo de morrer, né? Ficou angustiado, não sabia o que fazer, né? Quem sabe ficou desesperado, quem sabe buscou os médicos, né? Quem sabe buscou os médicos e não teve jeito. E ele dentro daquela casa com aquele sofrimento, mas Deus usa uma menina que eles tinham trazido lá, né? Lá de Samaria, para estar com ele lá. Tinha uma luz lá, tinha uma pessoa de Deus lá. Essa menina foi uma grande missionária, né? E ela viu o sofrimento. Ela podia não falar nada, ficar calada, já não deixa o camarada morrer. O que ele fez lá? Destruiu minha cidade, fez isso, fez aquilo, né? Ela podia deixar quieto, mas não. Nós temos, que a Bíblia fala, que nós temos que amar até os nossos inimigos. Nós temos que orar por ele. Nós não podemos concordar do erro deles, dos pecados dele, mas amar ele, né? Pregar a palavra para ele, ensinar o caminho correto que é Jesus Cristo. Nós podemos. E ali estava uma menina. A Bíblia chama o nome dela de Naará. No grego, Naará, né? A Bíblia não fala o nome dela, mas eu estou falando que o nome dela Naará, porque Naará significa menina. Então a Bíblia chama ela de menina. E ela vendo o sofrimento do seu senhor, ela correu rapidamente. Sabe o que ela fez? Chamou a sua senhora e falou assim, olha... E sabe, ela falou, eu estou vendo o sofrimento do seu esposo, do meu senhor. Mas, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se o meu senhor, se ele estiver diante do profeta Eliseu, que está lá em Samaria, eu creio que ele vai conseguir a sua vitória. Vai sair de lá curado. E todo mundo conhece a história. Que a mulher fala para Naamã e rapidamente Naamã, sabe o que ele faz? Vai até o rei. Para que o rei enviasse ele até Samaria. Levasse até o profeta. Quem é que não quer ser curado? Essa é uma chance de ser curado rapidamente. E ele foi ao rei. Falou para o rei e rapidamente o rei fez uma carta. Tem um detalhe aqui. A carta que o rei mandou fazer teve uma interpretação, uma escrita errada. Porque na carta, ele envia a carta para o rei. E o que está escrito lá, ele está pedindo para o rei curar Naamã. E deu uma confusão danada. O rei ficou irado, falou, eu sou Deus para curar agora esse homem aqui. Você está caçando confusão comigo, então já começou já errado já aí. Se do rei mandar uma carta para que Naamã esteja presente ao profeta Eliseu. E não. Então quando o rei ficou indignado ali e o Eliseu soube. E o Eliseu, quando soube que o rei ficou indignado, falou, não, deixa ele vir a mim. Ele vai saber que há profeta aqui em Israel. Então, nas nossas vidas, nós temos que ser uma luz nesse momento. Essa menina foi uma grande missionária. Viu o sofrimento do seu inimigo,
nós temos que ver o sofrimento, pode ser do nosso inimigo, nós temos que ajudar. Não pode deixar de ser negligente. Nós temos que ajudar com a palavra e outras coisas também. Nós não podemos deixar perecer, porque é uma alma e precisa ser salva. Amém? Então, teve essa carta, uma confusão, mas ele pediu para ir até ele lá. Que ele é o homem de Deus, queria ele na presença dele lá. Deixa ele vir até a mim. E diz a história que Naamã, quando ele saiu de lá, né, ele saiu de lá, da Síria, com prata, com ouro, com veste. Mas, sabe de uma coisa? Assim como Naamã saiu para Israel com prata, ouro e veste, com toda a sua riqueza, Naamã ele volta com a carga de terra. Que mistério, né? O homem foi com ouro e prata e volta com a carga de terra para o seu país. Estranho. Então nós vamos entender aqui essa história aqui. E quando Naamã chega lá, ele chega em Israel, e quando ele chega na porta da casa do profeta, e manda chamar o profeta. Só que o profeta, ele não recebe Naamã. Ele manda Geazim lá. Ele não recebe. Manda lá Geazim, fala lá para ele ir lá no Rio Jordão e mergulha lá 7 vezes que ele vai ficar limpo. Pronto, é só isso, só mandar mensagem. E quando o servo dele chegou e falou para ele, meu amigo, Naamã ficou muito irado. Naamã pensou e falou, quando eu chegar lá, o profeta vai pôr a mão na minha cabeça, vai orar e tudo mais e pronto, vai ser sarado. Mas Deus sabe como trabalhar. Deus sabe o jeito de trabalhar. Nós não sabemos, mas Deus sabe o jeito de trabalhar. E aí, Naamã pensou que ia ser bem recebido. E ele ficou indignado com raiva. Versículo 9 aqui, o que diz aqui? O 9. O 9 e o 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Mas só que Naamã, quando chegou aqui, o Eliseu não recebeu ele, mandou foi outro, ele ficou muito irado, com raiva. Naamã, para ter uma autoridade que ele tinha, ele pensava e ficou assim, esse camarada está me desprezando. Então, com seu querendo ser grande demais, né? Não adianta a gente quer ser grande demais diante de Deus, nós temos que ser humilde. Tem que ser humilde e receber aquilo que Deus tem para nós. Não queremos ser igual Naamã. Naamã ficou irado porque ele não foi bem-vindo. Porque os mistérios de Deus, o homem natural, ele não conhece. Só o homem espiritual. Então, o rei, a carta que o rei enviou para lá, foi uma carta que quando o outro rei de Israel leu, ele ficou, né, muito zangado. Mas Eliseu pediu para ele ir lá, igual eu falei. E quando ele chegou na porta lá, o profeta não foi. Mas o profeta atendeu ele, o profeta pediu para ele ir lá na casa dele. Mas o profeta não falou que ia até na porta receber ele. Mandou ele ir lá. E ele mandou o mensageiro avisar para ele
Uma palavra simples, só vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e tu vai ficar limpo. Como é simples, né? E o camarada ainda fica zangado. As coisas de Deus é simples. Para resolver é simples. E muitas vezes a pessoa está pregando a palavra de Deus e a pessoa não dá nem ouvido. A pessoa quer mais. Se vai, pede uma oração, vai para a pessoa orar. E se a pessoa não orar, e tudo, a pessoa não quer que ponha a mão, tudo, não. Só basta uma palavra para falar. Falou, o que Jesus falou para aquele homem lá, centurião, aquele lá. Só basta uma palavra e meu servo será curado. Tem momentos que não precisa, sei lá, pôr a mão, a cabeça, empurrar a pessoa, derrubar. Não. Profetiza, basta uma palavra em Cristo Jesus, pelo seu poder. E as coisas acontecem, só ter fé. E Naamã, sabe o que Naamã fez? Naamã deu a volta com a sua comitiva e saiu para ir embora. E no meio do caminho, ele começou a se falar. Começou a achar ruim. Porque o profeta não recebeu na sua casa, não foi lá pôr a mão. Versículo 3. O que ele fala aqui? Versículo 3 é o que a menina falou, quer dizer. É o versículo 3. Igual eu falei mais para trás, que a menina falou para ele estar de frente do profeta que está em Samaria. Mas quando ele volta para trás, volta indignado para ir embora. Naamã achou ruim que o profeta não recebeu. Versículo 11. Bora ver o que ele fala aqui. Naamã, porém, muito se indignou. Ele ficou furioso. Porque sendo autoridade e tal, entendeu? Porque que era autoridade, conhecido. Mas diante de Deus, meu amigo, não tem esse negócio de autoridade, de orgulho, ser orgulhoso, ser maior, querer pisar os mais pequenos, não tem não, diante de Deus. Não tem isso. Não existe isso. Se for, vai descer. Que Deus não aceita. E saiu indignado. E se foi dizendo. Sabe o que ele saiu caminhando dizendo? Pensava eu que ele sairia ter comigo. Pôr-se-ia em pé. Você queria que o profeta, quando ele chegasse, o profeta ficasse em pé, né? E invocaria o seu Deus, né? Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Eu pensava que o profeta chegar lá, pôr a mão, fazer uma oração, pular para cima, plantar a bananeira, fazer alguma coisa, gritar, entendeu? Pensava que o profeta... Mas nada aconteceu. Só basta uma palavra do profeta. Intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com Deus. Nós temos mais que buscar intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Não precisa muita coisa. Só basta uma palavra de fé. E você tiver fé, vai receber. Então ele saiu se lamentando, murmurando. Ele saiu muito, muito zangado. E ele ainda diz ainda no 12. Não são porventura Abaná e Farpa, rios de Damasco, melhores
do que das águas de Israel, ainda saiu reclamando ainda, falando mal do Rio Jordão. Tadinho do Rio Jordão, não tinha nada a ver. Ele falando assim, não é Abaná, Farpar, que é os rios lá da terra dele. É melhor do que essa água aqui, toda suja, barrenta. Nós temos que deixar de reclamar. A água dele lá é água boa, certo? Água limpa, tudo. Mas ele não estava lá na Síria, ele estava em Israel. Israel é diferente. As coisas que estão em Deus é diferente, as coisas de Deus é diferente. As coisas do mundo nós temos que deixar para trás, porque quando vem para Deus as coisas muda diferente. Ah, irmão, mas lá é melhor, mas lá não sei o que onde está é melhor, é assim, não tem nada de melhor, é assim não. Aqui as coisas de Deus tem que ser assim, sim ou não, não. Não é reclamar, quer receber de Deus, vai buscar, não fica murmurando. Tem gente que fica murmurando, muitas vezes. Nós não podemos murmurar. Ainda falando mal do Jordão. Tem muitos Naamã por aí reclamando. Deus está pedindo para fazer uma coisa simples. E nós não façamos. Ficamos murmurando contra Deus. Ainda falando do Rio Jordão que é sujo. E quando ele ia voltando, então, tem muitas pessoas igual Naamã. Fica dizendo, eu acho, eu achava, eu pensava. Não. Não tem de acho, eu pensava não. É lá em Israel que está a benção. Para Naamã, a benção estava lá. E ele fala, não poderia eu lavar-me neste e ficar limpo? Não poderia eu ir lá para Abaná, Farpar, dos meus rios lá, que é mais limpo, e ficar limpo, não? E voltou-se e foi com indignação. Ele voltou indignado. É lá no Jordão, onde Jesus foi batizado. Não queira ser mais do que outro não, porque Jesus, ele se batizou lá no Jordão. Jordão significa aquele que desce. Para receber de Deus nós temos que descer. Nós temos que descer de joelhos, se humilhar perante ao Senhor, glorificar o seu nome, adorar e o exaltar, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Ele mesmo, como Deus, ele foi batizado no Jordão. Agora nós queremos ser mais de que Deus. Não devemos ser assim. Mas Naamã sempre tem uma pessoa, para dar sempre um conselho. E na caminhada, voltando para trás, um do seu senhor fala algo para ele que ele se arrepende. Viu? Uma palavra, um conselho na hora para pessoas, fica pensando, E seu servo chegou para ele e falou algo. O 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, meu pai. O homem era tão respeitado que um dos seus oficiais chamou o camarada de pai. O camarada era respeitado, mas era muito orgulhoso, tinha muito orgulho por causa da sua autoridade, do seu patamar. E tinha que ser quebrado. E foi embora, mas que acho que o profeta foi atrás, não. Foi atrás. Então ele fala assim, olha, meu pai, se ele houvesse dito, o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais apenas disse só, lava-te, fica limpo lá no Jordão. Se fosse uma coisa difícil para ele fazer,
o senhor fazer, o senhor fazia, agora só para ir descer numa água ali, lavar e ficar limpo, o que custa? E ele pensativo, ele pensou e desceu. E voltou e foi. Então, todo mundo conhece a história, ele chegou no Jordão, desceu 7 vezes, quando saiu limpo, a pele limpa. E ele deu meia volta e foi lá na casa do profeta. Então tem gente que quer que Deus tem que fazer aquilo do jeito dele. Na mão pensar que Deus tinha que fazer aquilo do jeito dele. Não é assim, do jeito nosso. É do jeito que Deus quer, do jeito que Deus manda, que ele que faz. Certa feita um amigo meu perguntou e falou: Edson, mas você sempre ora? Eu oro. Mas se eu te falar, a Bíblia não fala que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, isso é. Mas então, se Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, para que você vai orar, pedir a coisa dele, se ele já sabe de tudo? Aí é uma pergunta que ele fez para mim. E a resposta foi simples. Eu falei assim: eu oro a Deus só pela uma coisa. E por quê? Por causa que eu não sou onisciente. Eu não sou onisciente, então eu tenho que orar para uma pessoa, com um ser que é onisciente, que conhece todas as coisas. Então tem gente que pensa que quer que Deus faça do jeito dele, e não é assim. É do jeito de Deus que é. Amém? Então, Naamã, ele, camarada leproso e falando mal do Jordão. Imagina o cara todo podre, fedendo, falando mal do Jordão. Muitas vezes de nós estamos no pecado, no erro, e nós estamos reclamando das coisas, falando mal do irmão, reclamando do dia, da comida, tantas coisas. Nós temos que ter muita paciência. Tem coisa nas nossas vidas que faz nós fazer coisa que nós nem queria fazer. Por exemplo, o frio, ele obriga nós a vestir uma roupa de frio que nós não queremos, ou o frio obriga vestir. Mas é coisa de Deus simples, a palavra de Deus, o evangelho, para pregar a palavra, não é você carregar pedra nas costas, tudo é tão fácil, é simples falar a palavra de Deus, pregar, mostrar para as pessoas ali, né? Humildade, respeito. Então Naamã ainda fedendo, todo sujo, ainda reclamando. Nós não podemos ser assim, falando mal do Jordão. Então, meus amados irmãos, o Naamã, ele reconheceu o Deus de Israel. Naamã reconheceu o Deus de Israel. E quando ele volta a chegar lá, e o que ele fala para o profeta? Ele diz assim, o 15, voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e veio-se e pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço. Naamã agora reconhece o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que cura, que liberta, que salva. Ele fala, eu reconheço, agora eu reconheço, que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Não que só tem Deus em Israel, Deus está em todo lugar, mas lá Deus estava presente. E quando ele reconhece que só há Deus em Israel, é que nós temos que reconhecer. Deus que liberta, o Deus que batiza. Então Naamã, quando ele volta para casa, ele pede para o seu senhor, pede para Eliseu, para que ele voltasse, pegasse a terra de Israel e levasse para a Síria. Aqui no versículo 16, porém ele disse, tão certo como vive o seu senhor,
que cuja presença estou, não o aceitarei. Ele não queria ouro, não queria nem prata. Ao 17, e disse Naamã, se você não quer o ouro, minha prata, minha veste, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 camelos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Glória a Deus! Deixa eu levar pelo menos uma carga de terra lá para o meu país, aqui essa terra santa, desse Deus maravilhoso. Naamã chega com ouro, prata, veste, toda a riqueza, e volta humildemente com a carga de terra de Israel. Amém? Jesus abençoe a todos e fique com Deus na paz do Senhor.